A paz de Deus, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, APP Escolinha Musical, onde nós estamos desenvolvendo esse trabalho, que é estarmos apresentando para vocês esse programa de gerenciamento de escolinha musical e também de toda a parte musical da igreja. E também das escolinhas de música das irmãs organistas que dão aula particular. Esse programa também pode estar sendo utilizado por elas. Se você não assistiu os outros vídeos, procure assistir. Esse já é o 5º vídeo, porém é a 4ª videoaula, porque o primeiro vídeo não é videoaula, ele apenas é uma apresentação do programa. E os demais, os outros 3, são videoaulas, onde eu apresentei. O primeiro é ensinando a instalar o programa, e a gente também trabalhou com esses menus aqui, o menu de usuário e esses submenus. O segundo, a gente trabalhou com esse menu de configurações. E o terceiro, a gente terminou esse menu aqui. Hoje a gente vai trabalhar com esse menu aqui de músicos, onde a gente vai estar trabalhando com esse submenu, cadastro de músico, ficha de músico. Se der tempo a gente faz os outros dois, senão a gente deixa para a próxima videoaula. Bom, inicialmente, irmãos, nós vamos ter que entrar nessa ficha aqui, ó, ficha de músicos. Ele vai estar gerando esse relatório aqui, irmãos, que é um relatório de termo de adesão da escolinha. Bom, como eu já expliquei no outro vídeo, nós começamos a utilizar esse programa mesmo antes dessa mudança de metodologia de ensino. Então antes a congregação não tinha ainda disponibilizado uma ficha de cadastro padrão, né? Cada escolinha usava aquilo que achava que satisfazia as suas necessidades. Então quando um aluno manifestava o desejo de estar ingressando na escolinha, nós imprimíamos uma ficha dessa, dávamos para ele levar para casa e preencher juntamente com seus pais, no caso de ser um aluno de menor. Hoje em dia, a congregação já disponibilizou uma ficha padrão, né? Então eu vou estar apresentando aqui a ficha padrão. Em breve, essa ficha ela vai estar aqui no programa para estar substituindo essa que nós usamos no programa. Então a ficha padrão é essa: instruções e inscrição, grupos de estudos musicais. Aqui tem um pequeno resumo do histórico, aqui tem algumas instruções de como que tem que se comportar na escolinha, coisa e tal, como que funciona. E aqui nós temos a ficha de cadastro do candidato. A única informação que a gente pede aqui para crescer aqui, aqui no nome a gente pede para colocar também, entre parênteses, o instrumento que o candidato deseja tocar. Uma que a gente já fica sabendo que instrumento que é, e já pode estar orientando o candidato a respeito de esse instrumento poder ou não ainda está sendo tocado na sua comum, né? E outra que para cadastrar lá no cadastro de músicos precisa ter essa informação também, ok? Então aqui essa informação a gente pede para crescer, e aqui também, independente de ser menor ou maior, a gente pede para estar colocando aqui o dado completo do nome, do pai e da mãe também, porque no programa também ele pede essa informação de nome de pai e de mãe, independente de ser de maior ou menor. E também aqui vocês podem ver que tem espaço para 2 fones celulares. A gente pede para estar substituindo um desses aqui pelo WhatsApp, porque aqui na nossa escolinha, eu acredito que em muitas escolinhas por aí pelo Brasil, os irmãos estão adotando essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta para estar aí aproximando os candidatos dos instrutores, do encarregado, né? A gente pode, através dessa ferramenta, estar tirando bastante dúvidas, tá postando vídeos concernentes à escolinha musical, né? Concernentes aos assuntos tratados na escolinha musical, deixar bem claro. E é uma ferramenta muito útil, a gente utiliza aqui na nossa escolinha e é muito útil, ok? Então essa ficha aqui, em breve, ela vai estar substituindo essa ficha que está aqui no programa, tá? O irmão, já conversei com o irmão Emerson, ele vai estar disponibilizando então essa ficha de cadastro para a gente não ter que ficar baixando lá do site da CCB, porque muitas vezes a gente não tem acesso à internet, enfim. E estando aqui no programa fica muito mais fácil, só é clicar e imprimir, acabou, vem aqui no botãozinho de imprimir aqui, ó.
Aqui, ó, imprimir relatório, ele já vai estar sendo impresso, ok? E um outro relatório que vai entrar aqui também, que eu já conversei com o irmão, é esse relatório aqui. Esse aqui a gente desenvolveu, ele é bem simples, é semelhante ao outro, tá? Porém, ele trata de músicos e organistas que já tocam no culto, que já são batizados, ok? Então, também vai estar entrando nesse relatório. Aquele é para os candidatos e esse aqui é para os músicos que já são batizados e as organistas que tocam no culto à noite, tá bom? Então, aqui tem nome, instrumento, se é oficializado sim ou não, data de oficialização, data de batismo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, estado civil, telefone, celular, WhatsApp, e-mail, endereço, CEP e bairro. Ok? São essas informações que eu preciso então para estar fazendo o cadastro. Então essas duas fichas elas vão estar aqui, a oficial da congregação para estar substituindo esse termo da adesão de escolinha, e a outra que é para estar cadastrando um músico que já é oficializado e já toca no culto à noite, ok? Agora a gente vai entrar aqui no menu de cadastro de músicos, ok? É onde a gente vai estar. Depois que você pega a ficha do candidato preenchida, você vai estar cadastrando o candidato ou o músico, né? Então lá atrás a gente já pré-cadastrou 5 usuários. Se esses irmãos são usuários do sistema, eles também fazem parte do grupo musical aqui dessa igreja, ok? Então vamos lá, eu vou cadastrar os 5 aqui. É óbvio que eu vou cadastrar 1 ou 2 aqui para mostrar como que se faz, e depois eu vou pausar o vídeo e vou cadastrar os demais, ok? Então vamos lá, eu vou começar aqui por um dos candidatos. Eu lembro que um dos candidatos se chamava Lucas, ok? Vamos inventar aqui um nome para esse Lucas aqui, Lucas dos Santos. Apelido. Essa questão do apelido aqui, irmão, é uma questão assim, por exemplo, aqui na minha comum, na escolinha musical nós temos 6 Lucas. Então, dos 60 candidatos que nós temos, 6 se chama Lucas. Então, a gente tem que arrumar um jeito de estar diferenciando um Lucas do outro, se você precisar puxar essa informação rápido aqui no sistema. Então, carinhosamente, esse apelido não é uma coisa pejorativa, tá? Foi uma função que o irmão colocou para a gente poder estar facilitando essa busca por um determinado candidato, né? Então não é necessário, se você não quiser, não é necessário estar preenchendo isso aqui. Mas vamos colocar aqui que esse Lucas aqui, ele é criancinha. Então vamos colocar aqui, ó, Luquinhas, ok? De repente você tem um outro Lucas que já é adulto, você pode colocar Lucão, entendeu? É só um exemplo. Marquinhos, Marcos, Marcão, tá? É só um exemplo. Situação, irmão. Qual é a situação do Lucas? Ele está estudando. Agora, como que se chama o Lucas? Vamos colocar que o Lucas é filho de um daqueles irmãos que eu inventei lá. Então ele vai ser filho do irmão João. Então ele vai ser filho do irmão João dos Santos. E a mãe do Lucas vai ser a irmã Maria dos Santos. Essa irmã também vai ser organista aqui do nosso exemplo aqui, tá? Data de nascimento. Vamos colocar aqui que o Lucas nasceu dia 1/1/2004, ok? Data de batismo, ele não é batizado ainda. Gênero, ele é irmão ou irmã? Ele é irmão. Estado civil, casado ou solteiro? Solteiro. Ele está atualmente nessa comum? Sim. Sim. Ele é instrutor? Não. Ele é filho de instrutor. Irmão responsável pelo Lucas. Aqui, João dos Santos. Se for necessário fazer alguma observação, se faz aqui. Se não, não precisa. O Lucas, ele está estudando. Agora aqui que é interessante, irmãos. Em que fase de estudo ele está? Então lá atrás nós cadastramos somente uma fase. Então nós cadastramos aqui, ó, ciclo 1, ok? E que grupo de aluno ele está atual? Ó, grupo 1, módulo do 1 ao 4, tá? Então ele está no ciclo 1 e ele está no grupo 1. Por que grupo 1, irmãos? Porque eu posso ter o ciclo 1, suponha que eu tenho 4 turmas que estão no ciclo 1. Eu posso ter grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Como assim, irmão? Por exemplo, se eu tiver escolinha, que nem aqui na nossa comum, nós temos escolinha dia de quarta e dia de sábado. Então suponha que na sua realidade aí você tem 2 escolinhas também. E no sábado você tem uma turma que está no grupo 1, e no ciclo 1,
E na quarta você também tem uma turma que também está no ciclo 1. Então você vai cadastrar aqui ciclo 1, grupo 1, ou se você não quiser colocar grupo 1, você coloca assim, ciclo 1 sábado, ciclo 1 quarta. Aí fica a critério de você colocar o que você quiser. Eu acho mais fácil aqui colocar desse jeito, porque aqui eu já sei em que módulo que o candidato está. Então eu coloquei aqui ciclo 1, grupo 1. Módulo do 1 ao 4. Eu posso colocar ciclo 1, grupo 2, módulo do 1 ao 4. Aí eu já sei que o grupo 1 é no sábado e o grupo 2 é na quarta. E assim por diante. Você vai cadastrar lá atrás, onde eu já ensinei, nas configurações, você vai cadastrar do jeito que você achar melhor para organizar a sua realidade, ok? Então eu coloquei aqui que o Lucas ele está no ciclo 1. Ciclo 1 compreende do módulo 1 até o 4 e ele está no grupo 1, porque aqui eu só tenho escolinha um dia, ok? Então, essa primeira parte eu terminei. Vou para a segunda parte, que é a parte de endereço. Endereço, eu vou colocar aqui Rua Água Branca, não sei nem se existe, número 500. Eu sou muito ruim para inventar as coisas de cabeça assim. Bairro Jardim das Águas. Cidade eu vou colocar a mesma cidade que a gente criou lá no nome da igreja, porque isso faz parte da mesma comum, né? Então é Pedra Azul, se eu não me engano. Cidade Pedra Azul, não sei nem se existe isso aqui. E a UF é São Paulo. Agora eu venho para a parte de instrumento. O que o Lucas quer tocar? Eu vou colocar aqui que ele quer tocar violino. Início do estudo, eu vou colocar aqui que ele começou a estudar em fevereiro desse ano, dia 1º de fevereiro de 2017, que é o ano que nós estamos aqui. Então, essas outras coisas aqui eu não preencho, por quê? Porque ele está iniciando os estudos, né? Então, de acordo com quando ele for entrar no ensaio, vocês vão ver que eu vou preencher uma outra coisa e já vai vir automaticamente para cá. E assim também como reunião de jovens, culto, porque antigamente, quando esse programa foi desenvolvido, se tocava no culto e agora a gente já toca direto na oficialização. Vou até pedir por irmão Emerson tirar isso aqui. Aqui a gente clica em salvar. Pronto, já salvei essas características aqui. Aqui é o telefone. Esse é o telefone principal da casa do Lucas? Sim. Eu clico aqui sim e clico em salvar. Agora, suponho que ele tenha um WhatsApp. Beleza. Aí eu venho aqui, eu posso até escrever aqui do lado aqui, ó, que esse telefone se refere ao WhatsApp. E clico em salvar. Pronto, já está salvo. E-mail. Eu venho aqui e coloco o e-mail do Lucas. Se ele tiver bem, se ele não tiver, não precisa colocar, tá? Como ele é criança, ainda não tem, tá? Então, eu pulo essa parte. Eu venho aqui na parte de fotos. Essa parte de fotos não está habilitado ainda, mas o irmão vai estar habilitando, e se esse caso cada um quiser, né? Na ficha de oficialização, que ainda não está pronta, a ficha de oficialização, nós estamos ainda, vamos entrar ainda em contato com algum irmão regional para saber que informações daqui do programa o irmão vai querer na oficialização. Então essa ficha vai ser uma ficha resumida, que ela vai trazer alguns dados resumidos do que mais o irmão precisa para levar para a oficialização. E nessa ficha a gente pretende colocar a foto do candidato também, tá? Então essa é uma ficha que o irmão vai levar junto com o seu material de estudo, com o seu método, com o seu MTS, no dia da oficialização, e ele vai estar levando essa ficha contendo também a sua foto, né? Mas por enquanto não está habilitado ainda. Futuramente o irmão vai estar habilitando isso aqui, mas que já foi uma ideia futura que a gente teve. E aqui a gente cadastra o método musical que o Lucas vai estudar. Lembra que eu cadastrei esse método prática musical? Por que prática musical? Porque o Lucas toca violino. E inicialmente ele não vai começar com o método CCB. Lembra que a gente falou que aqui na nossa comum, nesse primeiro ciclo, nós não trabalhamos com método de instrumento propriamente dito. A gente trabalha exercícios de notas longas, de afinação, de percepção musical, no caso do violino, cordas soltas, postura, como pegar no arco, partes do instrumento. Então a gente, nesse primeiro ciclo, eles vão trabalhar com o instrumento, porém não no método propriamente dito. Pelo menos no início do estudo, né? Talvez no fim do ciclo, talvez, mas pelo menos no início do estudo não. Então quando você for lançar essa lição que ele passou hoje, suponho que hoje ele passou exercícios de postura e de corda solta.
Não tem como eu estar colocando isso aí no método que ele vai estudar, porque esse método que ele vai estudar não tem esse tipo de exercício. É um exercício inventado pelo instrutor, praticado, né, pelo instrutor, pelo encarregado. Então, na hora de selecionar o método que ele estudou lá, no campo método, você vai selecionar esse aqui, prática musical, ok? E além desse método de prática musical, qual o outro método que o Lucas vai usar? Ele vai usar esse aqui, ó, método CCB para violino, ok? Então eu seleciono os dois métodos, que é os dois métodos que o Lucas vai estudar por enquanto. Se for necessário mais para frente estudar um outro, um terceiro, aí fica a critério do instrutor, do encarregado, aí tem outros métodos de violino aqui. E se for um método que não tem aqui, você vai entrar lá no cadastro de métodos e vai cadastrar, ok? Aqui eu vou salvar e ficou salvo então que o Lucas vai estudar com esses dois métodos aí, ok? Então já tem aqui o músico cadastrado aqui, ó, Lucas, apelido Luquinha, situação estudando e assim por diante. Eu vou cadastrar agora para vocês verem um músico já oficializado e um organista, tá? E depois eu vou fazer os demais cadastros e aí a gente volta com o vídeo mais para frente. Então clica aqui em novo músico, porque eu vou iniciar um novo cadastro. E daí eu vou cadastrar o irmão João, que é pai do Lucas, ok? Lembrando que esses nomes aqui, irmão, foram todos inventados, tá? João dos Santos. Apelido. No caso aqui, vamos supor que esse irmão aqui não tem apelido. Então, se eu quiser, eu posso estar repetindo o primeiro nome da pessoa. Se eu não quiser, eu posso pular essa informação, ok? Situação do irmão. Qual a situação dele? Ele já é oficializado, ok? Aqui nas situações, irmãos, eu tenho aqui, ó, estudando, desistente, no caso aqueles irmãos que começam a estudar depois desistem, não importa, você vem aqui, altera a ficha dele para desistente, ele continua salvo, tudo que ele fez continua salvo no banco de dados. Se um dia ele pretender voltar para a escolinha, você vai jogar o nome dele aqui, vai ver tudo que ele já fez, se for necessário refazer, se não for, aí fica a critério do encarregado, dos instrutores, de analisar caso por caso, né? Eu tenho aqui oficializado, eu tenho aqui oficializado, mas estudando para troca de instrumento. É uma outra categoria também que a gente pode estar utilizando. Mas no caso desse irmão aqui, ele é oficializado, ok? O nome do irmão João, eu vou colocar José. José dos Santos. O nome da mãe do irmão João, Esther Lopes. Data de nascimento, ok. A data de batismo do irmão. Gênero, irmão, irmã, irmão. Casado, atualmente nessa comum. Ele é instrutor? Sim, ele é instrutor. Eu clico aqui, tá? Aí aqui, irmãos, ó, nome do responsável. O irmão já é de maior, então só vem aqui, clica aqui, ó, copiar nome do músico. Pronto, ele já veio para cá. Se eu quiser colocar qualquer observação aqui, eu posso colocar. Aí nesse campo aqui, ó, eu não vou preencher. Por que eu não vou preencher? Porque o irmão não está estudando. Então esse campo aqui eu não vou preencher, só preencho isso aqui para os candidatos, ok? Que é a avaliação atual. Então, a avaliação que ele se encontra nesse momento, tá? E grupo de alunos atual, em que grupo de alunos ele está. Então, essa informação aqui só para os candidatos. Endereço, então eu vou repetir o mesmo endereço do filho dele, né? Rua Água Branca 500, bairro Jardim das Águas, cidade Pedra Azul. Eu acho que é isso que eu fiz. Atualmente nessa comum. Se você tiver essas informações aqui, irmão, é muito legal colocar. Se você não tiver, você vem e coloca só a informação da oficialização aqui, ok? Então vamos supor que o irmão oficializou em 90. Então ele oficializou em 1/1 de 1990. Aí eu venho aqui, salvar. Pronto, salvei as informações do irmão. Telefone principal. E aí eu vou colocar o mesmo WhatsApp do garoto. Lembrando que é só para a gente ter uma base de como fazer, né? E-mail, eu vou cadastrar o e-mail do irmão João aqui. Vamos supor que seja joão.joão@gmail.com. Suponho que seja isso. Salvar. Método musical também não vou precisar cadastrar porque o irmão não está mais estudando, ok? Então o cadastro do irmão se encerra aqui no e-mail. Eu venho aqui, clico salvar. Músico salvo com sucesso, ok? E assim, irmão, a gente vai fazer para todos. Vamos cadastrar agora uma organista, que vai ser a mesma irmã, esposa desse irmão e mãe do Lucas. Vamos lá. Nome da irmã, Maria Santos. Apelido, Irmã Maria. Situação,
oficializado. Nome do pai dela, Andrade. De onde eu tô tirando esses nomes? O nome da mãe, vamos colocar Ruth. Data de nascimento da irmã, vamos colocar que ela nasceu em 1/1 de 80. 1/1 de 1980. Data de batismo, vamos colocar que ela batizou dia 1/1 de 92. Irmã. Estado civil. Casado. Atualmente nessa comum? Sim. Ela é instrutora? No caso aqui, né, a gente não tem instrutoras. Ela está incluída no rodízio? Essa informação é muito importante, irmão. Sim, está incluída no rodízio. Ok? Por quê? Tem irmãs que elas são organistas, são oficializadas, fazem parte da sua comum, porém não faz parte do rodízio. Por quê? Porque é recém mudada para a sua comum, né? Então não tem uma vaga ainda, então a irmã não faz parte. Então se ela não fazer parte, você não clica aqui. Se ela fazer parte, você clica, ok? Responsável, a irmã já é de maior, puxa os dados dela aqui. Essas outras informações não precisa preencher. Endereço. Endereço eu cadastro o mesmo endereço que eu cadastrei anteriormente. Venho para cá. Instrumento. Qual é o instrumento que a irmã organista toca? Órgão. Ela é o instrumento atual? Sim. Oficialização. Vou colocar aqui 1/1 de 1995. Oficialização. Vou colocar aqui 1/1 de 2005. Salvar. Pronto, já está salvo. Telefone é o mesmo da casa lá. 1. Telefone principal. E o WhatsApp não tem. E-mail. Vou colocar aqui. maria.maria@gmail.com. Salvar. E o resto das coisas aqui não precisa salvar. Ok? Então eu já mostrei. Aqui você dá um salvar. Músico salvo com sucesso. Então aqui no meu cadastro de músicas já tenho 3 músicos cadastrados aqui. Um músico, um organista e um candidato. Agora eu vou cadastrar aqui pelo menos mais uns 3 ou 4 candidatos e pelo menos mais umas 2 organistas e mais uns 5 músicos, só para a gente poder fazer um simulado de tudo que eu quero mostrar para os irmãos, ok? Lembrando que essa é a parte trabalhosa, mas para quem gosta de organização é tudo. Você vai ter que cadastrar todos os músicos da sua comum, todas as organistas e todos os candidatos. Então isso aqui não é um trabalho que é feito do dia para a noite, porque você precisa tá entregando a ficha para os irmãos, tem uma certa resistência no começo, tá? Alguns irmãos não querem fornecer esses dados, principalmente os irmãos mais antigos, eles acham que, para que isso, nunca teve isso. Porém, irmãos, veja pela parte boa. Eu já cansei de ir em ensaio, e às vezes o regional está na presidência do ensaio, o regional que está visitando tal, e ele faz a seguinte pergunta: irmãos, quantos violinos você tem aqui na sua comum? E daí o encarregado fica naquela saia justa. Ou às vezes, irmão, quantos candidatos você tem que querem tocar trompete, por exemplo? Trompete é fácil, né? Porque são poucos, mas por exemplo, violino, que são muitos candidatos, dificilmente você vai ter esse número exato. E aqui, uma vez que está tudo cadastrado, o encarregado, se ele for prevenido, ele pode estar imprimindo uma lista de todos os músicos que ele tem separados por naipe, que o programa separa aqui por naipes. Então ele me dá a quantidade de violino, ele me dá a quantidade de violoncelo, ele me dá a quantidade de sax, enfim. E aí o encarregado ele pode estar carregando esse relatório com ele, ou mesmo pode decorar, dependendo da quantidade de músicos que tiver, enfim. E também, irmãos, em outros aspectos também, por exemplo, se você deseja ter uma ficha com o nome de todos os músicos e organistas e o telefone, para de repente você precisa tratar algum assunto com algum irmão organista, com algum músico, é uma maneira de você ter tudo isso à mão, entendeu? É muito bom mesmo a parte. É muito bom estar tudo organizado, né? De repente você quer fazer uma visita para aquele músico que está meio parado
e aqui você tem o endereço dele, né? Não precisa ficar... É assim, para igrejas que tem meia dúzia de músicos é fácil, né, para o encarregado, mas para igreja que tem a mais de 60, 70 músicos, às vezes você nem tá lembrando de um determinado músico, quanto mais do endereço dele, né? Então é importante você ter tudo isso aí documentado, organizado e tal. Então vou cadastrar os outros irmãos aqui e depois eu volto para a gente estar dando continuidade nesse vídeo. Eu vou mostrar também, na parte de relatório, eu vou mostrar, vou estar puxando um relatório para vocês verem como que fica interessante no próprio sistema da minha comum, tá? Com a quantidade de músicos e de candidatos que eu já tenho cadastrado, aí eu vou estar mostrando para estar visualizando melhor, para vocês estarem tendo uma ideia melhor do que eu estou falando, ok? Então eu vou estar cadastrando aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, irmãos, eu fiz mais alguns cadastros aqui, voltei agora. Eu cadastrei mais um candidato, cadastrei mais 2 organistas e cadastrei mais 2 músicos. Eu vou criar um novo grupo aqui, ó, tá? Eu vou criar um novo grupo. Vamos supor que eu tenho um candidato que já esteja na fase 2, tá? No ciclo 2, melhor dizendo. Então eu vou criar um novo grupo e vou cadastrar mais 2 candidatos só para vocês verem a diferença na hora de lançar as lições, ok? Então eu vou criar aqui um novo grupo aqui. Entro aqui no menu de configurações, grupos de alunos, novo grupo. Então eu coloquei aqui, grupo 2, módulos 5 e 6, salvar, ok? Agora que eu venho em cadastro de avaliações, aí eu vou ter que fazer aquele processo de novo, tá? Vou cadastrar uma nova avaliação. Aí eu venho aqui, cadastro de avaliações, vou cadastrar uma nova avaliação. Nova avaliação, é bom que a gente relembra como que já faz, né? Então vou colocar aqui segundo ciclo. O grau máximo que esse segundo ciclo pode me dar é 10. Então entra aqui, salvar. Pronto, avaliação salva com sucesso. Eu entro aqui e cadastro as subavaliações. Então, subavaliações, eu vou ter lá o meu caderno de exercício. O grau máximo que meu caderno de exercício pode me dar é 10. O peso em porcentagem, ele vai valer 2 pontos da média geral. Agora eu vou ter aqui as lições do MTS. Isso aqui é uma coisa bem importante, que é uma maneira de avaliar. Eu já comentei no vídeo passado, né? Depois, quando a gente for cadastrar as lições, eu vou falar nisso aqui de novo, tá? Lições do MTS. Lições do MTS, como é uma coisa muito importante, o grau máximo vai ser 10. O peso aqui eu vou dar 3. Esse 3, na verdade, é 30%. Da média total, essas lições vão valer 30%. Agora eu vou ter uma avaliação final de módulo, né? Então essa avaliação aqui, o peso dela vai ser 10. Ou melhor, o grau máximo dela vai ser 10. O peso dela aqui eu vou colocar 4. Então ela vai ser 40% da média. Então a gente já tem 90% da média. Precisa fechar aqui 100%. Então eu vou colocar aqui a frequência. Já expliquei como que funciona essa parte de frequência. O grau máximo da frequência vai ser 10. E a frequência vai ter 1, que vai valer 10% da média, né? Da nota final. Então aqui a gente salva. Salvo. Beleza. Então o ciclo 2, ele vai ter como avaliação final do módulo. Essa avaliação final vai valer 40% da média final. Eu tenho o caderno de exercício. O caderno de exercício vai valer 20% da média final. Eu tenho a frequência. Vai valer 10% da média final. E eu tenho as lições do MTS, que são tomadas individualmente, vai valer 30% da média final. Somando isso aqui tudo dá 100%, ok? Então, só para explicar mais uma vez, se o candidato fizer essa avaliação final e ele tirar 10 na avaliação final, ele vai ter garantido, na nota final, ele vai ter garantido 4 pontos, ok? 4 pontos. Então, lembrando, irmãos, que isso aqui é só uma coisa sugestiva. Você pode estar colocando o que você quiser como exercício avaliatório, tá? Você pode estar subindo isso aqui para 12, por exemplo. É uma chance a mais que você está dando para os seus candidatos. Você vai estar subindo isso aqui para 12. Por exemplo, vamos fazer aqui o exemplo aqui. Ó. Eu vou estar subindo aqui para 12.
Então aqui eu tenho que colocar mais 2 pontos aqui. O que eu vou fazer? Nessa fase aqui a gente já trabalha com instrumento. Então vou fazer aqui. Não, vou colocar aqui, ó, avaliação instrumental. O que seria essa avaliação instrumental? Nessa fase o candidato não está preparado ainda para estar, de repente, tocando um hino para você, porque aqui ele vai ser o início do método, mas você pode pegar alguns exercícios do MTS e pedir para ele fazer a linguagem rítmica com o instrumento, com algumas notas, porque a linguagem rítmica não tem altura, né? Então a gente pode estar pegando uma nota só do instrumento, ou uma corda solta, que ele já tiver bem franqueza, e daí a gente pode estar fazendo uma avaliação instrumental em cima da linguagem rítmica, é uma ideia também, né? Então o grau máximo dessa avaliação vai ser 10, e o peso dessa avaliação ela vai ter como peso 20% da média. Ok, então se você somar aqui, ó, 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9, mais 3, 12. Então eu dei 120% de chance para ele acertar 70, que é a média que a gente exige para poder estar passando de ciclo. Ok? Que é a média que foi cadastrada aqui. Lembrando que se achar que essa média é muito alta, você pode estar colocando 6, pode estar colocando 5. Se você achar que é muito baixa, você pode estar colocando 8. Igual aqui a gente está dando 12, eu posso estar subindo a média para 8. Aí fica a critério de cada escolinha, de cada encarregado, do que você vai decidir com seus instrutores, ok? Então, irmãos, cadastrado esse ciclo aqui, eu vou voltar lá para o cadastro de músicos. Vocês já sabem como que funciona. Eu vou estar cadastrando dois candidatos nessa fase aqui, ok? Nessa fase aqui, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Quando eu voltar com o próximo vídeo, eu vou ter esses 2 irmãos já cadastrados aqui para a gente poder estar partindo para os próximos menus, ok? Então, irmão, se você gostou, se você está gostando desse trabalho, não se esqueça de deixar o like, tá? Clica aí no joinha para a gente saber que você está gostando do trabalho, que esse trabalho está sendo importante. Se quiser deixar algum comentário, pode deixar. Se quiser mandar um e-mail, tiver uma dúvida particular e tiver vergonha de deixar nos comentários, pode estar mandando em algum dos e-mails que tem na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para você estar recebendo os próximos vídeos. E pode estar também compartilhando com seus amigos, com seus irmãos, tá? Então é isso aí. Agradeço a todos pela atenção. Fica com Deus e a paz de Deus.